Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Aqueles que eu não consegui falar, é com imenso prazer que eu estou aqui mais uma vez. Não sei se essa vai ser a minha última palestra, vai depender só do schedule do Jazz reabrir, mas como cada palestrante dá palestra a cada 2 meses, existe uma grande chance de que eu não consiga mais dar palestras a vocês. Então, preparando essa palestra foi muito importante para mim. Eu fui meio que me despedindo já do jazz, sem saber se eu conseguiria, né, estar mais aqui dando palestras daqui por diante. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar de alguém que me tocou tanto o coração. Tem um pouquinho de paciência aqui. A gente... Ok. Estão vendo minha tela? Sim. Então, tá. Ok. Se eu passar aqui, você tá vendo, Bruno? Sim. Tá? Ok. Então, vou fechar aqui vocês para que eu consiga ver tudo, tá? Tá, vamos lá. Hoje, para aqueles que conseguiram ver, né, o títulozinho que Bruno colocou lá, a palestra da gente, ela vai falar hoje sobre Pedro. É tão... Assim, a gente escuta tanto falar de Paulo, escuta às vezes falar de outros apóstolos. Eu não encontrei muita palestra falando sobre Pedro, mas eu encontrei muito material. E um livro específico de Divaldo, que eu vou trazer aqui hoje, a minha palestra foi baseada basicamente nesse livro. E eu escolhi falar desse tema quando eu tive a oportunidade de estudar para uma aula do Perígia. Para quem não sabe o que é o Perígia é o Programa de Reforma Íntima Joana de Ângeles, que é baseado na série psicológica, né? E que ele é sustentado por 3 pilares. Um dos pilares é a autotransformação. E falando desse pilar, eu me encontrei com Pedro, né? Foi o meu primeiro encontro com Pedro. E preparando essas aulas, no momento em que eu li mais profundamente, eu decidi rapidamente fazer uma palestra, porque naquela aula eu não podia falar sobre ele, eu tinha que falar sobre mais pessoas. E eu disse, não, eu preciso aprofundar, porque Pedro tá mais próximo da gente do que o que a gente pensa. E aí eu decidi trazer ele, né, para a gente aqui hoje. A gente sabe que Pedro foi marcado, né, por tantas coisas, né? Ele é considerado o pai da Igreja Católica. Para nós, para os espíritas, a Igreja do Caminho é um tema muito próximo. Mas para o mundo, não só o espiritismo, a negação de Pedro, infelizmente, é um dos fatores que é muito marcado, né, na vida da gente. A gente sabe que para Jesus, Pedro foi a rocha, né? Jesus até nomeou, né? Daqui a pouquinho eu lembro o nome que Jesus falou lá em aramaico, que significava rocha, né? A rocha sobre a qual a igreja foi construída foi o pedido de Jesus, né? Simão Pedro, ele foi, na primeira hora do cristianismo, alguém muito próximo, muito humano ao que a gente é hoje. Foi falho, a gente vai ver aqui no decorrer dessa conversa de hoje. Foi falho, foi inseguro, ele foi ríspido, temperamental, nervoso, impaciente. Alguém que, se a gente comparar com alguns dos apóstolos, com algumas das figuras do Evangelho, ele não tinha um passado tão sombrio, né? Ele não foi um assassino como Paulo, que matou vários cristãos. Ele não foi... ele não se prostituiu como Madalena, né? Ele não foi um cobrador de impostos que não era honesto, como Zaqueu, né? Ele foi um trabalhador simples e humilde, tá? Mas, como muitos de nós, ele pode não ter tido esse passado denso, mas dentro dele, ele julgava, tá? Ele excluía as pessoas por achar que elas não estavam no mesmo nível. Ele usava da violência, tanto verbal quanto física. A gente vai falar aqui do momento em que ele decepou a orelha
do funcionário, do sacerdote, do assistente do sacerdote no momento da prisão de Jesus, e sabendo que Jesus era completamente contra, né, a violência. Quando ele era amedrontado, quando ele se sentia recuado, né? Então, Pedro, embora não tivesse um passado tão denso, tão escuro, ele tinha várias coisas que nós trazemos hoje. Ele tinha várias vicissitudes, ele tinha vários defeitos em que ele precisava trabalhar a si mesmo. Então, à medida que eu fui pesquisando, descobrindo, me esclarecendo mais sobre a vida de Pedro, sobre a sua caminhada, a sua transformação, me foi fascinando. Foi me enchendo de esperança, sabe? Apoiou a minha fé, que ora é vacilante, eu não sei a de vocês, ainda é vacilante, né? Mas ouvindo o que Pedro era e aonde Pedro chegou e a forma com que ele chegou, me deu aquela sensação, veja só, eu não estou me comparando ao apóstolo, mas assim, nossa, eu tenho tanta coisa que ele tinha, que eu disse, nossa, eu não preciso chegar a apóstolo, mas eu consigo caminhar, eu consigo fazer, assim, eu consigo ir, pelo menos pelo mesmo caminho que ele foi. Eu espero que no final dessa conversa de hoje vocês também tenham a mesma impressão, né? Vamos lá. Eu não sei vocês, né? Mas ser espírita é uma tarefa bem difícil. Principalmente quando a ficha cai, né? Eu não estou falando só quando a gente está, assim, esporadicamente escuta uma palestra ou gosta dos romances de Chico Xavier, não. Quando o chamado desperta mesmo, quando cai sobre a sua cabeça a responsabilidade de tudo aquilo que você lê e você inevitavelmente se compara, né? E isso começa, pelo menos aconteceu comigo, né? Não sei se alguém se teve a mesma experiência, mas a gente, assim, começa a acontecer uma associação de conflitos, de cobranças, uma sensação de impotência imensa, porque você vê figuras, assim, fantásticas e você, eu sou eu, né? Por mais que a gente estude o Evangelho, por mais que a gente relê o Livro dos Espíritos, sabe passagem da vida de Jesus, de cor, assim, tá na cabeça. Quando chega a prova da gente, a gente erra. Falta paciência, a gente faz o que a gente não deveria dizer, a gente diz o que a gente não deveria dizer, a gente continua pensando o que a gente não deveria pensar. A gente erra bonito, né? A gente percebe que a gente ainda não consegue fazer o que precisa ser feito, né? Esse é um contexto, isso é uma coisa que eu escuto muito, principalmente de quem é novo no espiritismo, mas também de gente que é antiga, né? E isso faz com que muitas pessoas, às vezes, queiram se afastar da casa espírita, queiram se afastar da doutrina, né? Porque quando a gente se afasta, às vezes a gente não é obrigado a enxergar aquilo que a gente precisa. A olhar para dentro, para olhar para as nossas imperfeições, para se conhecer. Mas vocês vão entender hoje, no finalzinho dessa palestra, que esse foi o marco, esse foi o ponto principal que ajuda o Pedro a chegar onde ele chegou, né? E a gente não precisa se afastar da casa espírita, a gente não precisa se afastar do espiritismo. O que a gente precisa entender é que a gente precisa cada vez mais de Jesus na vida da gente. Cada vez mais. Porque veja o exemplo de Pedro, gente. Ele caminhou com ele por 3 anos. Ele dormia na casa de Pedro. Ele gostava muito de estar no meio da família de Pedro. Pedro era íntimo, Pedro era um grande amigo. E ainda assim Pedro errou. Então, quem somos nós para querermos nos afastar por qualquer motivo que seja? A gente precisa dele cada vez mais perto, né? Tem uma pesquisadora que chama pesquisadora espírita, né, e palestrante também, que ela se chama Ruth Brasil Mesquita. Ela fala sobre a trajetória de Pedro. Tem poucas biografias, né, sobre os apóstolos, mas ela vem falar da gente sobre essa biografia e dá um vislumbre para a gente de que a meta apresentada por Kardec, a meta que todos nós conhecemos, né, a meta dada aos espíritas, que é a transformação moral e a superação das más inclinações, ela foi conseguida por Pedro. A reforma íntima, o autoconhecimento. Ele foi fazendo tudo isso na trajetória. Mas ele começou muito parecido a nós, assim. Muito parecido. Eu vou passar aqui para o próximo slide.
que eu quero mostrar a vocês o livro que eu usei. Esse aqui foi o livro que eu usei. Essa frase está dentro do livro, né? Divaldo, né? Chama Humano, Demasiado Humano. Esse livro, ele foi escrito por Denise Lino. Ele foi uma coletânea, né, de psicografias de contos de Divaldo, de Amélia Rodrigues, né? Pela psicografia de Divaldo. E nele, nessa palestra da gente de hoje, a gente vai entender, eu trouxe para vocês, né? Eu vou tentar trazer para vocês como e quando se deu a conversão de Pedro. Na sua trajetória pessoal para a transpessoal. Do imanente para o transcendente. A partir de que ponto isso aconteceu? E mais, como Pedro resolveu os seus conflitos. Finalmente, nossa trajetória evolutiva tem uma dinâmica semelhante à de Pedro? Nós que também somos humanos, demasiadamente humanos, como ele foi, né? Pedro não nasceu missionário, nem santo. Ele foi de origem simples, honesto, trabalhador, como muitos de nós, né? Que estão ali todo dia se sustentando, né? Fazendo o que pode, fazendo, como se diz, das tripas coração para viver, para ter uma vida digna, né? Mas segundo Divaldo, Pedro era humano, tão humano que você, quando a gente vai lendo, né, eu recomendo fortemente, quem quiser se aprofundar mais, você vai, parece que ele é um amigo seu, porque ele tem tanta característica de pessoas que a gente conhece, que estão próximas da gente, que eu entendi porque ele chama demasiadamente humano, né? Tão humano quanto eu e vocês, aqui essa noite. E a gente vai ver que a conversão de Pedro, ela não foi imediata, né? A gente vai dividir essa transformação. Você sabe muito pouco da vida de Pedro antes dele encontrar com Jesus, né? Mas a gente vai dividir a transformação em duas etapas, né? A primeira que se inicia com o encontro de Pedro com Jesus até a negação, eu diria até o galo cantar, como diz a história, né? E outra, depois disso, até a sua morte. Foram os dois momentos cruciais na vida dele. A gente vai ver a diferença de um momento e de outro. Quantos de nós não buscamos essa conversão, né? Que eu perguntei aqui, aonde e quando essa conversão aconteceu? Aconteceu quando ele conheceu Jesus? Aconteceu quando ele presenciou os milagres, tudo que Jesus fazia? Essa fé objetiva e segura que Pedro atinge no final da sua vida, né? Porque o momento da crucificação, a gente vai falar que ele é bonito, ele é importantíssimo. Ele demorou quanto tempo? Quando ele conseguiu isso, né? Deixa eu passar aqui para vocês. Ai, gente, cadê meu mouse? Mouse aparece. Chegou. Ok. E no livro, Denise e Hermance, que vai falando contos, né? Vem trazendo contos sobre a vida de Pedro. Ela divide as fases da vida dele em 4. Primeiro, o encontro com o mestre. Segundo, a convivência com Jesus. Desculpa, eu nem tirei I use describe. Ok. O terceiro, também não ficou um 3 aqui, a negação. E quarto, o soergimento, que está descrito com essa palavra, eu não quis mudar, mas é ressurgimento, né? No momento que ele ressurge. Esse roteiro, ele vai dar para a gente a evolução da autotransformação, certo? Como ela aconteceu. Pois bem, vamos começar com o encontro com o mestre. A gente sabe muito bem que nenhum de nós vem à Terra a esmo, vem a passeio, né? Nós sabemos que não é assim que acontece. Todos nós aqui obedecemos um projeto de vida para a nossa evolução espiritual, né? Imagine a vinda do Cristo. Nós sabemos, né, na Gênese, opa, me fugiu aqui a memória do livro, mas Emmanuel descreve para a gente, pela psicografia de Chico, a preparação que foi para Jesus vir para cá, né? Então, os apóstolos, eles foram espíritos aptos a receberem a mensagem de Jesus e a segui-lo. Mas mais à frente, a gente vai ver que eles eram pessoas simples, eles eram pessoas do povo, eles eram pessoas que carregavam muitas vicissitudes, porque esse era o plano.
Esse era o plano, era para mostrar que é possível, a gente é capaz de fazer o que eles fizeram. Que foram pessoas simples, humildes, grosseiras, com tantas vicissitudes, com tantos problemas, que conseguiram chegar. Essa era a ideia, tá? Voltando de que ninguém vem, né, a esmo, por isso que todos nós somos colocados no meio social, no contexto familiar, no lugar que a gente se encontra na sociedade, né? A gente traz da nossa vida anterior, né, a nossa bagagem moral e intelectual, né? E a gente é inserido nesse meio para que essas pessoas que nos cercam venham contribuir através de acontecimentos, de situações, de confusões, de dificuldades, a despertar e a desenvolver as nossas potencialidades. Parte do que a gente traz, negativo e positivo, adormece em uma das partes da nossa psique. E são essas situações, são o encontro com essas pessoas que são o gatilho para que isso venha à tona. E a gente vai ver que isso na história de Pedro é muito claro que cada desafio daquele, cada coisa daquela que ele não entendia, cada milagre, cada coisa que Jesus fazia e falava, ele não entendia naquele momento, mas aquilo ficava remoendo na cabeça dele, e era o gatilho. Em algum momento, aquela mensagem assentava, sabe? E começava a fazer efeito, né? Amélia dividiu, como eu disse a vocês, nessas 4 fases, né? Essas fases, elas vão ser abarrotadas de conhecimentos, de encontros, de testemunhos, mas a gente vai ver que, no final das contas, foi a ação da parte dele que deram espaço à concretização do projeto a que ele veio, né? A que ele veio concluir e que todos nós temos. Eu estou falando aqui de Pedro, mas eu quero que tudo que eu fale a gente bota a carapuça na cabeça, porque todos nós temos um projeto de vida. O nosso projeto, né, pode ser que não seja tão grandioso como, né, fundar a igreja, né, apacenta minhas ovelhas, todos os recados todas as obrigações dadas a Pedro, a Jesus, né, a trazer a mensagem do evangelho em todo canto. Mas nós temos as nossas metas, nós temos os nossos projetos evolutivos, e nenhum deles é menos importante, tá? Vamos começar com um encontro. Pedro é descrito como simples, né? Como a gente já falou aqui no início, de atitudes e pensamentos. Ele não se preocupava muito com ritos sociais, era mais o trabalho, a família. Ele conhece Jesus através de Tiago. Tiago ouviu falar, que é o irmão de Pedro, né? Os 2 pescadores, ouviu falar de Jesus e falou de Jesus a Pedro. No início, ele era muita gente, né? Quando Jesus ia curar, ia falar, então ele viu Jesus curando uma menina. Depois, Jesus foi chamado à casa de Pedro para curar a sua sogra, que estava muito doente, e alguém que ele gostava bastante. Mas até então, ele não tinha tido um contato. Até que uma noite, ele está pescando, Jesus aparece na praia de Cafarnaum e diz, quer dizer, ele já havia pescado o dia inteiro e ele vivia daquilo, nada na rede naquele dia. E Jesus disse, lança em tal lugar. Ele ainda contestou, ele era teimoso, assim, ele contestou, mas seguiu. Bom, aquele lugar nunca deu peixe. Mas seguiu. Veio com a rede abarrotada de peixe. E para ele, esse foi um momento muito tocante, muito emocionante, porque ele já estava entrando em desespero de não ter como pagar os impostos, de não ter como levar comida para casa. E ele diz, e aí ele reconhece, ele começa por aí a reconhecer a divindade. No Evangelho descreve que os olhos dele se enchem de lágrima quando ele vê, quando a rede vem abarrotada. E nesse momento é que Jesus chama ele a Tiago. Vocês deixarão de ser pescadores de peixes para serem pescadores de homens, né? E aí Pedro começa a seguir Jesus. Muitos pesquisadores dizem que não sabem se é só o magnetismo, que a gente aqui no Espiritismo entende muito isso, se é o chamado que houve desperto de Jesus, porque a gente vai perceber que Pedro, ele indaga bastante. Ele tem muita coisa que a gente tem, às vezes a gente não tem coragem de falar. Para vocês terem ideia, ele sempre procurava entender, né, as passagens de Jesus,
Mas logo no início da pregação, logo no início da convivência, ele se virou para Jesus no meio de uma conversa, disse: nós que deixamos tudo, deixamos casa, família para te seguirmos, o que recebemos? O que é muito humano, né? Se a gente parar para pensar. Imagina a gente hoje com família, né? Com cachorro, gato, papagaio, um monte de gente para sustentar. E se a gente deixasse tudo para seguir alguém, né? Com um ideal maravilhoso, com palavras lindas, né? Mas naquele tempo tinham muitos profetas. Ele era meio desconfiado, achando que era verdade, o que não era. Então ele precisava ouvir o que ele ia receber de volta. A resposta não foi muito o que ele queria ouvir. Eu vou falar um pouquinho dela mais na frente. Mas Pedro era essa pessoa. Amélia descreve Pedro como numa infância psicológica, e Joana também fala isso, que Pedro ainda se encontrava na infância psicológica, sabe aquele lugar onde todos nós temos, né, assim, a gente ainda age muito movido pela recompensa, né, pela compensação do sacrifício. Eu me sacrifiquei tanto, né? Eu fiz tanto por fulano. A gente vive dizendo isso, né? Eu fiz tanto pelos meus filhos a vida inteira e agora no final eu não tenho recompensa nenhuma, né? Então, no caso de Jesus, o exemplo de Jesus é que precisa ter recompensa. A recompensa não vai vir aqui, a recompensa é de outro. E serve, né? O exemplo continua se servindo, né? Tá. Então, Amélia também descreve os apóstolos, né? Todos aqueles que seguiam Jesus, né? Os companheiros nessa primeira vivência, nesse primeiro momento, nas palavras dela: homens algo confusos, arrancados das pequenezas materiais para a excelsitude do espírito, homens rudes e simples, não eram todavia espíritos ignorantes. Mas pense nisso, vários foram chamados. Tem o exemplo do garoto rico, que Jesus chamou e negou. Vários deles foram chamados. Mas esses humildes, esses não ignorantes, mas rudescos ainda, mas com a psique meio infantilizada, ouviram o chamado, vieram. Falando da convivência com Jesus. Pedro, Tiago e João foram os interlocutores dos momentos mais marcantes descritos no Evangelho. Né? Todas as partes mais famosas que a gente consegue do Evangelho, eles estavam lá. Em algumas delas, só eles estavam lá, tá? Testemunhas oculares da cura da filha de Jairo, da transfiguração do Tabor, da preparação da última ceia. Foi Pedro e João que cozinharam a última ceia, a pedido de Jesus, à espera do Getsemane, quando Jesus estava orando e eles adormeceram, né? Na prisão, assim que Jesus desceu, né? Eles estavam sempre lá. Então, assim, eles eram sempre os telespectadores, eles eram sempre as testemunhas de tudo que Jesus vinha fazendo. Pedro, durante a caminhada com Jesus, sempre mostrou fidelidade, zelo, submissão ao mestre. E a passagem mais marcante, que mostra todas essas qualidades de Pedro, além de todas as outras, é a do lava-pés. Quando Jesus tenta lavar os pés, Pedro diz: não, eu não vou permitir que você faça isso. Porque aquele era um gesto de humildade. E ele sabia que era inferior ao mestre. Como é que o mestre ia fazer isso por ele? Ele achou um absurdo todos os outros permitirem, e ele não ia fazer. Jesus teve que ser rígido e dizer: se você não permitir que eu lave os seus pés, você não tem a ver comigo. Você não tem nada a ver comigo. E no momento, ele reconheceu: não, mestre, se é assim, lava minha cabeça, meu corpo, lava tudo. Para vocês verem como a entrega era grande, como a humildade diante dele era grande. Eles eram muito próximos, o Evangelho descreve como amigos mesmo. Ele era submisso, né? Ele é cheio de emoção, né? Amélia conta que não era só de curas que viviam os apóstolos, né? Não era só de pregações e disso. Eles tinham as dificuldades da vida cotidiana. Eles passavam fome, como na história da figueira, né? Que eles estavam procurando comida. Eles passavam pagamento de impostos. Porque eles pararam de fazer os trabalhos para seguir Jesus. Eles faziam esporadicamente. Então, eles tinham aqueles, como a gente diz no Nordeste, os aperreios cotidianos, né? A falta de dinheiro, cansaço, mas todos estavam ali. Os 12 continuavam seguindo
Jesus aos seus passos, ouvindo e aprendendo, mesmo com todas essas limitações que a gente sabe que tem. Uma parte muito importante de Pedro, que eles falam bastante nesse livro, é sobre a interlocução, o como Pedro, ele perguntava, né? Como ele queria saber, quando ele precisava entender as coisas que Jesus falava. Ele era rude, né? Ele não tinha estudo, ele não era como Paulo, né? Mas ele fazia questão de entender o que é que estava acontecendo, por que era aquilo. E se a gente parar para pensar nas perguntas, são perguntas que a gente faz ou deveria estar fazendo, né? Pedro foi um dos mais presentes na vida pública de Jesus, né? Mas as perguntas, os apelos à explicação fizeram com que ele internalizasse a missão. E agora eu pergunto a vocês, e nós? O que é que a gente está fazendo durante o nosso percurso? A gente pergunta o suficiente? Eu não estou perguntar na rua, perguntar as coisas que a gente do nosso dia a dia, não. Quando a gente olha para dentro, quando a gente busca saber as coisas do espírito, a gente sacia todas as nossas dúvidas, a gente se interessa o suficiente para pegar um livro e pesquisar, para pegar um livro desse e entender como é mesmo essa história de vida após a morte, como é mesmo a vida depois, essas cidades espirituais, essa medicina espiritual, como é que eu posso ser curado por um passe, como é que eu posso ser ajudado por um passe de longe, como é que isso funciona? Até onde a gente tem deixado a preguicinha assim um pouquinho de lado, tem pego um livro, ou tem pelo menos mandado um texto para alguém que a gente sabe que deve ter a resposta, e se não tiver, vai procurar para dar para a gente, né? A gente procura entender mais sobre nós mesmos, falando agora do aspecto psicológico, né? Se a gente for analisar as perguntas de Pedro, Pedro pergunta sobre o perdão. E observe que, quando ele pergunta quantas vezes a gente deve perdoar, ele não está dizendo... Ele já tinha capacidade de perdoar, mas ele quer saber quantas vezes estava bom. Né? A gente pergunta, meu Deus do céu, eu já perdoei meu marido 4, 5, 10 vezes. Quantas vezes estava bom? São perguntas muito... Será que vou ter que fazer isso de novo? Eu vou ter que perdoar mais uma vez, lá vem ele de novo. Eu vou ter que fazer isso mais uma vez, né? Na questão da recompensa, né? Quando Pedro perguntou a Jesus, né? Qual seria aquela recompensa, porque eles largaram tudo, a gente vê o imediatismo que a gente tem, depois de um mês de trabalho, depois de um dia de trabalho, depois de estudar. Eu ainda não estou sabendo fazer isso, eu ainda não consigo fazer isso. Por que eu não consigo fazer isso, né? O que mais? Tá. Como eu já tinha falado a vocês, ele tinha aquela preocupação muito grande em entender, né? Ele pedia a Jesus para explicar as parábolas, que detalhasse. Uma vez ele pediu em uma das falações que Jesus detalhasse exatamente esse reino dos céus que ele falava, porque ele não estava entendendo muito bem como é que as coisas se comportavam lá. Gente, esse é Pedro que no final da vida fundou a Igreja do Caminho, fez coisas maravilhosas. É Pedro que curava com a sombra, que fazia essas perguntas que a gente, às vezes, hoje pode parecer bobo, ou nem teria coragem de uma figura como Jesus. A gente está perguntando coisa como essa, o que é que a gente ia ganhar com aquilo? Mas ele fazia, para vocês verem como ele era próximo, né? Uma das perguntas muito importantes também, ele perguntava se aqueles ensinamentos eram só para eles, que eram apóstolos, ou não, se era para todo mundo. A resposta disso veio um pouquinho mais depois, né? Quando Jesus anda pela água, o que Pedro diz a Jesus? Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Ele não duvidava do poder de Jesus, mas ele duvidava que aquele era Jesus. Porque o único capaz de fazer com que ele andasse sobre a água era Jesus, né? Quantas vezes a gente duvida do invisível, gente? Quantas vezes a gente, né, às vezes tem... Não sei se passa pela cabeça de vocês, mas aqueles que assim, mas será que eu tô ficando doida? Falando com os espíritos aqui dentro de casa, né? Porque nem todo mundo é médium, nem todo mundo vê eles passando de um lugar para o outro. Quantas vezes a gente duvida da proteção e do amparo que a gente tem? Amparo em tantas situações que a gente sequer imagina, né? Livramentos de coisas que a gente nem sabia que estava passando risco. A gente nem para pensar.
Quantas vezes a gente também não duvida, como Pedro duvidou? Pedro era médium, tá? O fato que ele mostra primeiramente quando Jesus pergunta, sabes quem sou eu? E ele diz, sim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí logo em seguida Jesus diz, foi meu pai que te disse isso. Esses pensamentos não são seus, foi meu pai que te disse isso, né? Na última ceia, tá? Outro momento bem importante, quando Jesus dá as últimas instruções aos discípulos, as palavras que ele direciona a Pedro são: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar com um trigo. Mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, quer dizer, Pedro não havia se convertido ainda, confirma a teus irmãos. Antes disso, quando Jesus disse a eles que a hora estava próxima, que ele precisava ir a Jerusalém para sofrer o martírio, Pedro chamou Jesus no canto e tentou dissuadi-lo. E Jesus diz, vai-te, Satanás. O que dá a entender, na explicação de Amélia e de Joana, é que ele estava sendo obsediado naquele momento. E ele estava tentando fazer, né, colocando medo em Jesus, para que Jesus se desviasse do caminho, do que precisava acontecer, né? Segundo Denise Lino, que é a que compilou esse livro que eu falei para vocês, até esse momento, vocês percebem que Pedro era um apóstolo bem vacilante. Tem hora que ele super confiava, estou aqui 100% dentro, é Jesus, é tudo verdade. Mas tem hora que ele tinha medo, então não vá, não é assim. Ele tinha os medos que nós temos. Que não tem medo, gente? Medo de ficar sozinho, medo de perder o emprego, medo de perder a nossa casa, medo de perder a nossa família, medo de perder o marido dos nossos filhos. Medo tem algo mais humano do que medo. Todos nós temos medo, né? Mas vocês vão ver como isso se transformou. E agora a gente chega na fase da negação. Mas eu acho importante frisar, né? Quando Denise diz para a gente no livro que, geralmente, quando a gente fala das figuras dos apóstolos, a gente tem essa sensação de se tratarem de criaturas decididas, né? Seguras, prontas a receber a mensagem do mestre. O que não foi bem assim, né? Os espíritos encarnados em processo que eles já eram espíritos que já estavam naquele processo ali de transformação. Não tinha muito mais a ser feito. Ela diz que parte disso vem da síndrome da gente de inferioridade. Quando a gente imagina que Jesus não se cercaria de pessoas simples, né? Um conflito de personalidade, com vicissitudes a serem superadas, né? Uma parte dessa culpa são da história, da forma que foi contada para a gente, né? A história das religiões, né? A história da religião, do catolicismo, do cristianismo, né? Mas a gente precisa lembrar que eles eram espíritos encarnados, passando por várias provações e dificuldades, assim como a gente. Passando por dificuldade financeira, passando por dificuldade na família, né? Eles foram espíritos escolhidos por se mostrarem preparados a cooperar com o mestre. Mas eles foram pessoas simples, esforçando-se para superarem primeiro a si mesmos, para depois exemplificarem como ocorreu a sua transformação. Para a gente saber, né? Para que a história deles fosse usada como inspiração. Paulo, Santo Agostinho, São Francisco de Assis, né? E tem uma passagem, tem um trecho que a Amélia traz para a gente, que ela diz que Jesus fala assim, ela descreve, né? Da seguinte forma, identificava-lhes a fraqueza, mas não os amava menos, falando de Jesus, né? Eu falei bastante para vocês. Disse que como Pedro defendia Jesus, expliquei tudo, vocês verem a paixão. Era realmente algo muito, muito, muito forte, muito uma pessoa grotesca, assim, meio rude, como ele. Seguir Jesus, largar tudo, largar emprego, largar o ganha-pão. Ele que não ligava muito dessas coisas, não queria saber de profeta, não queria saber de nada místico. Largar e ir atrás do mestre. Nega. Né? Como esse homem nega Jesus? Esse homem que viveu, comeu, dormiu com Jesus. Né? Então vem Joana, pela psicografia de Divaldo. Né? Joana diz a gente que Pedro, naquele momento, ele foi acometido por uma loucura momentânea.
né? Ela diz que já outro psicólogo, ele diz que, desculpa, como é o nome dele? Lilope, diz que Pedro é também um traidor, como Judas, mas com outro caráter, né? De acordo com esse autor, o que ocorreu com o apóstolo pode ocorrer com qualquer um de nós, porque o eu pode negar o self, que é o nosso verdadeiro eu, né? Que é quem está realmente dentro. Em outras palavras, a aparência da nossa personalidade pode prevalecer momentaneamente sobre a nossa essência, negando-a. Para esse autor, a gente pode negar o que se conheceu em profundidade, negar na sombra o que se conheceu na luz. Negar as experiências transpessoais que ele teve, né, que iluminaram a sua existência de forma pouco consistente, sabe? Mas a fonte dessa negação é o medo. Pedro teve medo de perder a sua vida e, numa atitude impulsiva, disse que não conhecia o mestre. O negou 3 vezes, né? Mas, como eu disse a vocês no início, lembrem-se que todos nós que viemos com os nossos projetos, nós somos colocados nesse meio onde acontecerão situações que vão despertar tudo que a gente precisa. Após a terceira negação, é o momento mais dolorido, descrito por todos os apóstolos, que quando o galo canta, ele tinha acabado de fazer a terceira negativa, ele tinha olhado para Jesus, Jesus estava olhando para ele de dentro da cela, ele se afasta e chora, chora, chora. E é um sentimento de dor, os apóstolos descrevem. E é nesse momento que o despertar acontece, que a transformação começa, que a conversão começa a acontecer. E aí a gente vai falar do surgimento de Pedro, que é reerguer-se, né? Após a morte de Jesus, nos primeiros 40 dias, Jesus aparece, né? Várias vezes, para pessoas, para os apóstolos, várias vezes. Na última vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, Pedro, os que eram pescadores estavam pescando, Pedro estava no meio deles. Jesus aparece na praia, mandando jogar a rede em outro lugar. Naquela noite, Jesus se materializa e ceia com eles. E é naquele momento que Jesus se vira para Pedro e faz uma pergunta: Pedro, tu me amas? Todo mundo aqui conhece essa história. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Sim, mestre, sim, mestre, sim, mestre. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus perguntou 3 vezes. Esse momento simbólico, essa pergunta, as 3 perguntas, elas recuperam o triplo ato de negação de Pedro. Nesse momento é que Amélia descreve que a consciência dele realmente desperta. Ele passa a ter total consciência de quem ele é. Não é que ali ele virou santo. Não é que ali ele, agora eu vou fazer e vou acontecer. Agora eu fiquei santo, agora eu não tenho mais defeito nenhum. Não, não, não. Ali Pedro se reconheceu como inteiro. Ali ele teve a percepção completa de si mesmo. E quando isso acontece, é quando a gente consegue mudar alguma coisa na vida da gente. Porque a gente vai vendo quais são as nossas fraquezas. Ai, minha fraqueza é isso aqui, então eu não vou fazer isso. Ai, lá vem novamente, isso aqui também dá errado. Se eu vim fazer comigo aqui, eu sou invejoso, não dá para fazer isso. Então eu vou para cá. Ah, eu sou preguiçoso, então eu tenho que montar aqui minha rotina, tenho que botar aqui um despertador para despertar todo dia e fazer alguma coisa que me faça... Então é isso que eu vou fazer. Foi nesse momento que ele tomou a completa consciência. E aí ele começou. Aí ele começou a pregar e ele tomou a liderança que Jesus precisava. E aí ele criou a mansão, a Casa do Caminho, que foi uma obra perfeita que ajudava todos. Mas a Casa do Caminho, gente, ela nada mais foi, tá, do que um berço de experiências para Pedro. Como assim? Ali, Pedro recebeu arrogantes, Pedro recebeu patrícios, todos ulcerados, com câncer, todos doentes, procurando a cura. Porque, sabendo que ele era um médium, nesse momento da sua consciência plena, nesse momento do despertar com Jesus, a sua mediunidade, ela realmente aflorou.
de uma forma significante, né? Que, como eu já disse aqui, os doentes, os leprosos, eles brigavam para se deitar na sombra de onde Pedro iria passar, porque se dizia que a sombra de Pedro curava. Ele curava por imposição de mãos, ele curava pelo toque. Mas a Casa do Caminho, por anos e anos, fez com que ele recebesse várias pessoas que testavam todas as suas vicissitudes. Eles descrevem um caso de uma mulher bem arrogante, querendo ser atendida por ele, mas por nenhum outro, dizendo coisa com ele porque ele não tinha, ele fez ela demorar demais e ela estava doente. E ele olhava para o céu assim e pedia paciência, porque ele não estava aguentando aquela mulher. Aparecia Jesus. Ele tinha vários encontros com Jesus. Jesus aparecia muito para ele. Aparecia Jesus tendo paciência com a palavra amiga, dizendo qual era o caminho para que ele não se desviasse da missão, tá? Opa. Aí, gente. Tá, tô aqui. Mas a gente tá chegando aqui no finalzinho da nossa palestra. Qual a maior lição que a vida de Pedro nos traz? Né? Que nem a nossa condição simples, brutalizada, infantil, nem os nossos erros, por maiores que eles sejam. Veja, Paulo, né, que assassinou Madalena, tantos que tiveram passados com erros que a gente considera, né, muito. Pedro, que negou Jesus, né? Por maiores que os nossos erros sejam, nos definam. Nem definam o nosso futuro. Quando os espíritos nos dizem que somos herdeiros de nós mesmos, isso não é uma sentença, gente. É um aviso para que estejamos atentos aos nossos atos. Mas que se por fragilidade errarmos, Pedro nos deixa a seguinte mensagem, que é a minha mensagem preferida do Evangelho. Antes de tudo, exercer profundo amor fraternal uns para os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. No final da vida de Pedro, né? No final da vida dele, ele pede, eu não sei se vocês têm consciência disso, né? Ele morre em Roma, ele é crucificado em Roma, e ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de morrer da mesma forma que o mestre. O que mostrava o nível de humildade que ele tinha atingido, né? As duas faces de Simão Pedro são encontradas em todos aqueles que descobrem Jesus, ou que por ele foram encontrados no caminho da evolução, e sentem o desejo de o amar e lhe entregar a vida. Essa é a mensagem final da nossa palestra de hoje, e que eu queria deixar com vocês... Opa, desculpa, gente. Tá? E que eu queria deixar com vocês que todos nós que estamos aqui, né? Todos nós que estamos na doutrina espírita, que estamos buscando a palestra, que estamos buscando conhecimento, todos nós que estamos procurando Jesus, como essa mensagem diz aqui pra gente hoje, a gente vai achar que o caminho está ficando cada vez mais difícil, mas não é que o caminho está ficando cada vez mais difícil. O caminho está ficando cada vez mais claro. A gente está começando a enxergar mais coisas que a gente ainda não via. E a mensagem que eu quero deixar aqui hoje para todo mundo é que não importa o que você fez, não importa quão imperfeito você é, não importa o que você olha para dentro e você ainda enxerga. Um ato de amor, ele anula uma multidão de pecados. Então, através do trabalho ao próximo, através da entrega, da doação, do trabalho na comunidade, da paciência, da caridade, a gente consegue ir mudando a nossa trajetória, a trajetória da nossa vida, porque foi isso que deu o amparo e o consolo no momento do desespero, quando ele viu que ele tinha traído o mestre, quando o galo cantou. Foi isso que o sustentou.
ele diz no livro, né? Infelizmente eu não consigo trazer tudo que estava lá, mas recomendo. Foi o trabalho no amor ao próximo, porque era o que Jesus batia. Só o amor salva, só o amor salva. E no momento em que ele se viu à beira da loucura, eu vou trabalhar pelo próximo e homenagear esse trabalho aos erros em que eu cometi no passado. Então, tem esperança para todos nós, por mais difícil que a vida da gente tenha sido, por mais erro que a gente já tenha cometido. Esse aqui foi a minha bibliografia, esse é o livro que eu falei para vocês, que eu já mostrei, né? O Evangelho, Boa Nova, tem um capítulo sobre Pedro, muito interessante, tá? E é isso, gente. Deixa eu parar o stop sharing. Muito obrigada por todos estarem aqui essa noite.